Nesta noite vamos ouvir uma mensagem da parte de Deus através do pastor Aldir Gomes, primeira vez que está vindo aqui a este continente, aqui na África, aqui em Moçambique, em Nampula. E o servo de Deus vai estar nos trazendo uma palavra do céu neste momento. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, desejo com alegria saudar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero neste momento manifestar a minha gratidão a Deus, que é o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa salvação, pelo privilégio da minha salvação, porque um dia eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E por isso a Ele eu tributo toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A minha gratidão ao nosso querido e amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos proporcionou este momento da nossa vinda e para estar aqui nesse país, conhecendo mais uma parte do povo de Deus, dos servos e servas do Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente e para mim também se constitui uma grande honra poder, nesta oportunidade, acompanhar o nosso querido pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, que é um pastor, que é um pai também, um amigo, e que, para mim, como servo de Deus, me sinto honrado estar ali acompanhando nesta viagem. Queridos irmãos, eu quero, nesta oportunidade também, louvar a Deus pela vida do vosso pastor aqui, pastor Gerson Gila, que é o nosso amigo há muitos anos, tanto ele como a irmã Vera, sua esposa, os seus filhos que estão lá no Brasil, e queremos louvar a Deus por o companheirismo, a amabilidade desses servos de Deus, desse servo e da serva de Deus, que é muito bom poder gozar do amor, do carinho e da amizade deles. E, queridos irmãos, deixa-me falar da minha alegria, do meu privilégio de hoje estar aqui na igreja em Nampula. Apenas só vi através dos vídeos. E muitas vezes acompanhava o pastor Gerson Gila convosco aqui, nesse cântico que vocês fazem, que ninguém lá no Brasil sabe fazer. Ninguém faz como vocês fazem. Ninguém adora como vocês adoram. A forma que vocês têm de adorar a Deus aqui. E para mim era um sonho de vir à África, tanto a África do Sul como aqui a Moçambique, e especialmente conhecer aqui o trabalho do Senhor Jesus aqui em Nampula. Conhecer esta igreja, como disse o pastor Samuel de Oliveira, nosso pastor vice-presidente, que o povo lá no Brasil, que a gente podemos ver na igreja, o brilho do Espírito Santo sobre a vida dos irmãos ali no Brasil, mas é a mesma coisa aqui em África também. Ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Este calor, que não apenas o calor que sentimos por conta do tempo, mas há um calor diferenciado aqui, que é a presença gloriosa do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós.
Meus irmãos, eu já vou ficando com saudade deste lugar. Era um sonho que tornou-se realidade. Deus cumpre o desejo do coração do seu servo. Deixa antes de ler um texto da palavra de Deus, dizer a vocês aqui esta noite, com muita propriedade: nunca desista dos seus ideais. E nunca desista dos seus sonhos. Se a sua vontade estiver condicionada à vontade do Senhor Deus, Deus cumprirá na íntegra aquilo que você precisa e necessita da parte dele. Quem pode adorar a ele por isso? Por isso, meus queridos irmãos, permaneçamos firmes, servindo a este Deus com alegria. Como é bom servir a Jesus! Como é maravilhoso poder desfrutar das suas maravilhas, das suas bênçãos, e poder adorá-lo, dizer: Senhor, a minha alma eu rendo a Ti, o meu coração quebranta-se diante de Ti, porque somente Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Porque vale a pena servir a Jesus. Diga para quem está do seu lado, não sei se pode fazer isso aqui. Diga para quem está do seu lado: vale a pena servir a Jesus. Diga mais uma vez: vale a pena servir a Jesus. Oh, que alegria é servir a Jesus. Queridos irmãos, eu quero, nesta oportunidade, ler um texto na palavra de Deus. Lá em África do Sul, a gente precisa de um intérprete, né? Mas aqui, graças a Deus, que os irmãos me entendem na minha língua. No livro dos Salmos, Salmos de número 55. Salmo de número 55. Do versículo de número 16 ao versículo de número 23. Quero deixar uma reflexão para os meus irmãos aqui esta noite. Salmos de número 55, versículo 16 a 23, que nos diz assim a palavra do Senhor: Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, esta passagem bíblica trata-se destes salmos, o salmo de número 55, que trata-se de um apelo inicial para que Deus escute
a sua voz, escutasse o seu clamor. E ele também é um salmo harmônico, um cântico de harmonia, que, notadamente, este salmo é um salmo de Davi. A palavra de Deus fala de Davi, e pelo que nós entendemos pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os salmos, a maioria deles são atribuídos a Davi. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, que buscou fazer a vontade do Deus que ele servia, que é o mesmo Deus que nós servimos. E que ele nunca deixou de buscar ao Senhor, mesmo em meio a momentos turbulentos que ele passara na sua vida. Momentos que parecia até que ele tinha esquecido-se de Deus. Mas Davi, ele busca a correção e busca a misericórdia de Deus. E como nenhum outro, nós observamos a vida deste servo de Deus, mesmo em meio às suas dificuldades, os problemas que ele enfrentou, e mesmo o momento em que ele um pouco desvia-se daquele objetivo que Deus tinha na sua vida. A Bíblia diz no Salmo de número 51, que Davi, ele confessa o seu pecado e suplica a Deus o perdão e roga a Deus que lhe remova, ou lhe renove, um espírito reto. Dentro disto, a palavra de Deus, ela diz que Davi, ele busca a Deus com um coração quebrantado. E a palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado, o Senhor não o rejeitará. Aleluia! E é isso que aconteceu na vida de Davi. E não aconteceu somente na vida de Davi. Isto acontece ainda hoje na vida daqueles que se atêm a Deus, daquele que o busca com um coração sincero, com um coração reto, e o busca de inteiro coração. Deus jamais deixará de ouvir e atender o clamor daquele contrito que o busca com um coração sincero. O coração sincero de um crente pode ele não ter tantos recursos, porque isso não é o que se leva a uma vida de sinceridade diante de Deus. Ele pode ser o crente mais humilde que for, mas se busca a Deus com um coração sincero, ele terá a resposta da parte de Deus para o apelo que ele fará ao Senhor, e Deus sempre o escutará. Como é bom poder desfrutar da presença de Deus. Os irmãos confirmam isso? Como é bom poder desfrutar da presença de Deus na nossa vida. E Davi, diante daquele quadro em que ele se encontrava, ele não buscou o socorro em outra fonte. Ele buscou o socorro na fonte sanadora, na fonte que poderia dessedentar a sua sede que ele tinha de Deus. Quando nós observamos o Salmo de número 51, a Bíblia diz no primeiro versículo que Davi, ele recorre a Deus e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia. Veja a expressão que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Primeiro, Davi diz: segundo a tua benignidade. Davi sabia que o Deus o qual ele servia era um Deus de eterna benignidade. E ele tinha a convicção de que Deus jamais viraria as costas para ele, mesmo que esse tivesse de ser corrigido, porque o
pai que é verdadeiro pai, quando o filho ele erra, quando ele faz alguma coisa que não agrada ao pai, o pai o corrige, mas a correção não é porque ele odeia, porque ele tem raiva do seu filho. Não, senhores, é porque ele ama, e quem ama corrige, quem ama trata, quem ama cuida. E quando somos corrigidos pelo Senhor, é a prova de que ele nos ama. Porque se não nos amasse, deixávamos, dizemos lá no Brasil, deixava que fôssemos ao léu, com o vento que soprava e jogava para onde quer que fosse. Mas porque Deus me ama, porque Deus te ama, porque Deus lhe ama, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste culto possamos desfrutar do verdadeiro amor de Deus na nossa vida. Quando muitas vezes alguns passam por nós de largo e muitas vezes vira as costas, muitas vezes não nos aceita, mas nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que olha para nós, nós temos um Deus que usa de misericórdia para conosco. Oh, aleluia. E ele disse: tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. E ele disse: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí Davi prossegue dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade. Aí o versículo de número 3 diz: porque eu conheço a minha transgressão. E no versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei. Mas lá no versículo 7, este homem já com um coração quebrantado, e eu vou repetir o que eu disse: um coração quebrantado, o Senhor não o rejeitará. Aleluia! Aquele coração que se desmancha na presença do Senhor. Oh, meus queridos irmãos, eu estou aqui esta noite na oportunidade que Deus me dá de poder estar convosco, que era um desejo muito grande. Mas eu quero, da parte de Deus vos dizer esta noite: não desista jamais, porque o Deus das misericórdias, o Deus da oportunidade é convosco, é conosco, para nos fazer descansar em meio às dificuldades da vida. Aí ele, no versículo desse Salmo 51, versículo de número 7, ele disse: purifica-me com isopo. E ele disse assim: e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir. Ele disse: eu quero ouvir júbilo de alegria, Senhor. Eu quero ver cântico de júbilo, de alegria, daqueles que festejam pela felicidade, pela vitória que vem da tua parte, júbilo de alegria. Aí ele diz assim: para que goze os ossos que tu quebraste. Ele diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Mas veja o que é que ele diz. E esse versículo me chama a atenção. Ele diz: cria em mim, ó Deus, o que, irmãos? Um coração puro e um espírito reto. Veja a expressão do salmista quando ele diz: cria em mim, ó Deus. Primeiro ele pede que Deus o limpe, o lave. Não é a mesma coisa aqui, irmãos, simplesmente como lavar qualquer coisa. Mas Davi estava pedindo para que Deus o purificasse de dentro para fora, para que ele pudesse retornar à vida que ele tinha de verdadeiro adorador, de que quando clamava, Deus respondia a sua voz. Aí ele diz no versículo de número 10, e eu vejo em uma versão dizendo assim, a versão NVI, ela diz assim: cria em mim um coração puro.
e renova, ele diz assim, e renova dentro de mim um espírito estável. Porque toda transformação, ela sai de dentro para fora. Porque ela não é uma transformação que vem de ninguém daqui. Ela vem lá de cima. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito é vindo lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombras de variação. E Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Diante de todas essas calamidades, os Salmos de número 55, a palavra de Deus diz que Davi, ele apela diante das queixas, da malícia dos seus inimigos. E ele recorre a Deus, porque Davi, diante da expectativa, diante de todas as dificuldades, levanta-se contra ele, o seu próprio filho. Segundo este salmo, indica que foi o momento em que Absalão, seu filho, tentou usurpar o seu trono. E diante de tudo isto, a Bíblia diz que levanta-se um homem que era um homem de confiança de Davi. E como é difícil, irmãos, quando se tem uma pessoa de confiança que levanta o pé contra a pessoa. Aquela pessoa que tanto a gente confia, às vezes conversamos, às vezes dialogamos, dizemos alguma coisa, e aquela pessoa, vou falar numa linguagem mais clara, trai a confiança que se tem naquela pessoa. E foi o que aconteceu com Davi. E Davi, ele não tinha uma outra alternativa de se livrar disto. Davi tinha que recorrer a quem podia fazer por ele o que ninguém poderia fazer. Aquilo que o teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho não pode fazer, há um Deus que faz por nós. Às vezes é preciso existir uma ação, olha para um lado e olha para o outro, não tem saída, mas quando olhamos para os céus, vem a saída, a alternativa para a saída do problema e da dificuldade. E ele disse na sua palavra, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não esconde da minha súplica. Ele disse uma coisa interessante, atende-me, ouve-me, lamento. Ele disse assim, eu estou lamentando, Senhor, com um lamento que somente Tu podes alcançar. Aí Davi, do versículo de número 6 por diante, Davi teve um momento que desejou fugir. Não tem momentos na vida do crente que dá vontade de fugir? Sim, irmãos. Dá vontade de escapar para bem longe, dá vontade de sair sem deixar endereço, dá vontade de ir embora e não retornar mais. Davi estava desta forma, e ele recorre a Deus, pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Ele disse, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. E disse mais, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Mas Davi suplica de Deus a sua misericórdia. E Salomão disse que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Talvez eu estou falando para pessoas aqui como eu não o conheço, mas estou falando para pessoas que já pensaram até em fugir, até em desistir. E pensaram até em parar, abandonar tudo, talvez dizer ao pastor, não dá mais, não tem mais como prosseguir. Mas eu quero vos dizer nesta noite aqui, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É por isso que você está aqui. Já parou para agradecer a Deus por isso hoje? Aleluia. Aleluia.
Sabe por que você estar aqui hoje? É por causa da misericórdia de Deus. Já procuraram destruir a tua vida, já procuraram transformar a tua vida em um desespero só, e já pensaste até em deixar tudo, mas Deus, pela sua misericórdia, tem te colocado aqui, te firmado na sua presença, te dado nome e dizendo: vive, tenha vida, permaneça, porque as minhas misericórdias, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Davi testou isto na sua vida. Davi foi uma testemunha ocular disto. Quando a palavra de Deus nos diz que Davi suplica para que Deus haja. E tem uma coisa, irmãos, que Deus maravilhoso é este nosso. Quando este povo dobra os joelhos. Eu costumo dizer lá no Brasil, sempre quando estou dando uma palavra em um trabalho, às vezes está no trabalho de ciclo de oração, nós temos, eu não conheço as operadoras daqui, mas lá nós temos algumas operadoras de telefone celular, que às vezes quando mais a gente precisa, ela falha, às vezes não dá área, mas o crente, ele tem uma operadora que nunca falhou. Ele diz que a 2 joelhos do chão é uma conexão direta com os céus, e quando chega não há interrompimento, não precisa discar DDD, porque o DDD já é 2 joelhos da presença dele. E chega diante da presença do Senhor, as tuas, as minhas e as nossas orações como cheiro suave. Adore a Deus esta noite, que Ele está ouvindo e atendendo a tua súplica, a nossa súplica e a nossa adoração. O camancho de cabachure cabai. Aleluia. Ele teve desejo de fugir. É o que a palavra de Deus nos diz, que ele teve desejo de fugir, o desejo de fugir dos problemas e dos traços comuns de toda aquelas calamidades que ele estava enfrentando. Mas a confiança de Davi estava no Deus dos céus. Em quem está a sua confiança? Em quem você está confiando? Pode ser que em quem você está confiando você não vai ter resposta, não vai chegar ao seu objetivo, a uma conclusão, mas quem entrega a sua confiança ao Senhor, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao e faz o quê? Confia. Sabe o que é confiar? É depositar todo o seu ser, toda a sua ansiedade, tudo quanto você tem, nos pés, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Verdade, irmãos? Aquele que pode todas as coisas. Davi, ele confia em Deus. Ele sabia que da sua confiança em Deus, que daria condições dele enfrentar as dificuldades. Quando confiamos em Deus, Deus dá condições para vencermos as dificuldades. Amém. Os problemas que a gente vê como que uma montanha na nossa frente, Deus faz planear e vai dizer: caminha, prossegue, porque eu vou adiante de ti, eu não vou te desamparar, eu estarei contigo. Aleluia. Mas eu vou concluir agora, irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz que Davi, ele lembra a Deus daqueles inimigos que se tornaram inimigos mesmo dentro da sua casa.
que estava ao seu lado. E Davi procura, ele procura tomar uma atitude diante de tudo isso. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Que foi confiar. Davi tinha convicção no Deus que ele servia. E quando se tem convicção no Deus que servimos, as coisas se tornam favoráveis à nossa vida. Amém. Aí ele diz assim, mas, versículo 16, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Aí veja qual foi a regra que Davi escolhe para esse momento. Ele diz assim, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei. Veja que orar é diferente de clamar. Amém? Amém? A gente ora, mas quando se trata de um clamor, a coisa é mais profunda. Amém, meus irmãos? Amém. E clamarei. E sabe o que é que vai acontecer quando eu me colocar à tarde? Por quê? Era o calendário de Israel que se começava assim. Ele disse, à tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei. Sabe o que é que acontece quando se faz isso? Ele ouvirá a minha voz, a minha súplica. Amém. Livrou em paz a minha alma da guerra. Mas uma das coisas, Deus ouvirá. Ele disse no versículo de número 19, mas ele diz no versículo 20, puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. Mas veja que coisa aqui, as suas palavras, ele disse que a sua boca era macia, mais macia do que a manteiga, mas no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Aí Davi, diante de tudo isso, Davi diz para a igreja do Senhor Jesus aqui em Nampula, Deus fala para nós através desta palavra, dizendo, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Amém, meus irmãos? Amém. Entrega, esse lançar aqui, irmãos, é depositar mesmo, sem desconfiança alguma. É entregar as tuas preocupações, as tuas emoções, a tua vida, tudo quanto há em você, em mim, em nós, as nossas ansiedades. Ele disse, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. E tem mais uma coisa que acontece, Ele não permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Ele não permitirá que o justo seja abalado. Quando nós confiamos nele, entregamos a Ele, então é só descansar. Amém, meus irmãos? É só ficar descansado, porque Deus vai agir em nosso favor. Deus ainda age em favor do crente fiel a Ele. E que possamos cada dia lhe servir com fidelidade, irmãos, e com sinceridade, porque Deus jamais virará as costas para nós. É a versão da Bíblia NVI, nesse versículo 22, ela diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor. Qual é a tua preocupação esta noite aqui? Como vieste a este culto ou para participar deste culto aqui? Jovem, irmão, irmãs, adolescente, queridos irmãos, que possamos entregar-nos totalmente a Deus, e Ele estará sempre de braços abertos para nos atender. Queridos irmãos, concluo dizendo que Ele disse no versículo de número 23, mas tu,
Ó Deus, veja, Davi, a forma como ele se dirigia ao Deus que ele servia, porque ele sabia que diante de Deus, todas as suas preocupações ia ser acalentada por ele. Amém, meus irmãos? Aí ele disse assim: mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas sabe o que foi que Davi disse aqui? Diga comigo, mas eu. Diga forte, mas eu confiarei em ti. Confiarei em ti. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos no Deus da nossa salvação. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos de pé. Lança o teu cuidado ao Senhor.